A team of international astronomers have detected an exploding star that's thought to be the oldest and most distant object ever detected. O cosmos, vasto e enigmático, continua a cativar nossa imaginação com suas maravilhas além da compreensão humana. Recentemente, o telescópio espacial James Webb, uma obra-prima da exploração espacial, presenteou-nos com imagens que desafiam nossas noções contemporâneas sobre a formação e evolução das galáxias. Nesta jornada cósmica, mergulharemos nas descobertas mais recentes desse telescópio emblemático, que não apenas capturou imagens intrigantes, mas também lançou luz sobre aspectos fundamentais do universo. Ao adentrarmos nesse contexto, exploraremos as revelações do telescópio espacial James Webb sobre as galáxias no universo primitivo. Vamos examinar como as estrelas dessas galáxias, ao emitirem luz, transformaram o gás circundante, revelando insights fascinantes sobre a era da reionização e os eventos cósmicos que moldaram nosso universo. Além disso, abordaremos a descoberta surpreendente de que as galáxias antigas desafiam as regras cósmicas conhecidas, produzindo menos elementos pesados do que prevíamos. Esse fenômeno, revelado pelo poder do James Webb, levanta questões intrigantes sobre a evolução galáctica e nos desafia a repensar nossas concepções sobre as origens do cosmos. A jornada cósmica que empreenderemos abrange não apenas a capacidade única do James Webb de observar o universo primitivo, mas também o impacto dessas descobertas nas teorias estabelecidas e na exploração espacial futura. Prepare-se para uma viagem extraordinária rumo às fronteiras do desconhecido, guiada pelas lentes afiadas do telescópio espacial James Webb. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. O universo, vasto e misterioso, continua a surpreender-nos com suas maravilhas cósmicas. Recentemente, o telescópio espacial James Webb, uma sonda emblemática da exploração espacial, capturou imagens que desafiaram as teorias modernas sobre a natureza e a evolução do cosmos. Em suas observações, o Webb revelou a presença de galáxias que transcendem as expectativas e, de fato, desafiam o entendimento contemporâneo da formação do comportamento galáctico. As galáxias, agrupamentos maciços de estrelas, gás interestelar e matéria escura, são os blocos fundamentais da arquitetura cósmica. No entanto, as novas descobertas do telescópio Webb lançaram uma luz intrigante sobre a diversidade e complexidade dessas estruturas celestes. As imagens revelam galáxias que desafiam as categorias tradicionais, destacando características astrofísicas ainda não compreendidas. Essa descoberta abre novos horizontes para a compreensão da formação e evolução das galáxias, levantando questionamentos emocionantes sobre a natureza intrínseca do universo. O Webb da NASA prova que as galáxias transformaram o universo primitivo. No universo primitivo, o gás entre as estrelas e as galáxias era opaco. A luz energética das estrelas não conseguia penetrá-lo. Mas 1.000 milhões de anos após o Big Bang, o gás tornou-se completamente transparente. Por quê? Novos dados do telescópio espacial James Webb da NASA identificaram o motivo. As estrelas das galáxias emitiram luz suficiente para aquecer e ionizar o gás à sua volta, limpando a nossa visão coletiva ao longo de centenas de milhões de anos. Os resultados de uma equipe de investigação liderada por Simon Lilly, da ETH Zurich, na Suíça, são os mais recentes conhecimentos sobre um período conhecido como Era da Reionização, quando o universo sofreu mudanças dramáticas. Após o Big Bang,
o gás no universo ficou incrivelmente quente e denso. Ao longo de centenas de milhões de anos, o gás esfriou. Então, o universo clicou em repetir. O gás tornou-se novamente quente e ionizado, provavelmente devido à formação das primeiras estrelas nas galáxias, e ao longo de milhões de anos tornou-se transparente. Assim, pesquisadores há muito tempo buscam evidências definitivas para explicar essas transformações. E os novos resultados, efetivamente, abrem a cortina no final deste período de reionização. O Webb não só mostra claramente que estas regiões transparentes se encontram em torno de galáxias, como também medimos o seu tamanho. Com os dados de Webb, estamos vendo galáxias reionizarem o gás ao seu redor, explicou Daichi Kashino, da Universidade de Nagoya, no Japão, o principal autor do primeiro artigo da equipe. Estas regiões de gás transparente são gigantescas em comparação com as galáxias. Imagine um balão de ar quente com uma ervilha suspensa no seu interior. Os dados de Webb mostram que estas galáxias relativamente pequenas impulsionaram a reionização, limpando regiões massivas do espaço ao seu redor. Dessa forma, ao longo dos 100 milhões de anos seguintes, estas bolhas transparentes continuaram a crescer cada vez mais, eventualmente fundindo-se e fazendo com que todo o universo se tornasse transparente. A equipe de Lilly visou intencionalmente um momento pouco antes do final da era da reionização, quando o universo não era muito claro e nem muito opaco, e continha uma colcha de retalhos de gás em vários estados. Assim sendo, os cientistas apontaram Webb na direção de um quasar, um buraco negro supermassivo ativo extremamente luminoso que funciona como uma enorme lanterna, destacando o gás entre o quasar e os nossos telescópios. Dessa forma, à medida que a luz do quasar viaja em nossa direção através de diferentes manchas de gás, ela era absorvida por um gás opaco ou movia-se livremente através de um gás transparente. Os resultados inovadores da equipe só foram possíveis combinando os dados do Webb com observações do quasar central do Observatório WM Keck no Havaí, do Very Large Telescope do European Southern Observatory e do Telescópio Magellan no Observatório Las Campañas, ambos no Chile. Ao iluminar o gás ao longo da nossa linha de visão, o quasar dá-nos informações extensas sobre a composição e o estado do gás, explicou Anna Christina Ehlers, do MIT em Cambridge, Massachusetts, autora principal de outro artigo da equipe. Os investigadores usaram então o Webb para identificar galáxias próximas desta linha de visão e mostraram que as galáxias são geralmente rodeadas por regiões transparentes com cerca de 2 milhões de anos-luz de raio. Em outras palavras, Webb testemunhou galáxias em processo de limpeza do espaço ao seu redor no final da era da reionização. Para colocar isto em perspectiva, a área que estas galáxias limparam é aproximadamente a mesma distância que o espaço tem entre a nossa galáxia, a Via Láctea, e a nossa vizinha mais próxima, Andrômeda. Até agora, os investigadores não tinham essa evidência definitiva do que causou a reionização. Antes do Webb, não tinham certeza do que era responsável. Você já tinha conhecimento sobre a era da reionização antes de aprender sobre as recentes descobertas do telescópio espacial James Webb? Se sim, o que você sabia sobre esse período fascinante da história cósmica? Se não, como essas novas informações sobre a reionização do universo impactaram sua compreensão sobre a evolução cósmica? Compartilhe conosco nos comentários. Como são essas galáxias? Elas são mais caóticas do que os do universo próximo. Webb mostra que eles estavam formando estrelas ativamente e devem ter lançado muitas supernovas. Eles tiveram uma juventude bastante aventureira, explicou Johit Mati, também da ETH Zurich e autor principal do segundo artigo da equipe. Ao longo do caminho, Anna Christina Ehlers utilizou os dados de Webb para confirmar que o buraco negro no quasar no centro deste campo é o mais massivo atualmente conhecido no universo primitivo, pesando 10 milhões de vezes a massa do Sol. Ainda não conseguimos explicar
Como é que os quásares conseguiram crescer tanto tão cedo na história do universo? Esse é outro quebra-cabeça para resolver, partilhou ela. As imagens requintadas do Webb também não revelaram nenhuma evidência de que a luz do quasar tivesse sido objeto de lentes gravitacionais, garantindo que as medições de massas são definitivas. O telescópio espacial James Webb é o principal observatório de ciências espaciais do mundo. Webb resolverá mistérios em nosso sistema solar, olhará além, para mundos distantes ao redor de outras estrelas e investigará as misteriosas estruturas e origens de nosso universo e nosso lugar nele. Webb é um programa internacional liderado pela NASA com seus parceiros, a ESA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadiana. Telescópio espacial James Webb vê galáxias primitivas desafiando o livro de regras cósmicas de formação de estrelas. O telescópio espacial James Webb, JWST, descobriu que as galáxias do universo primitivo violavam as regras cósmicas. Esta descoberta esclarece como as primeiras galáxias evoluíram e os processos fundamentais que moldaram o universo como o vemos hoje. Para descobrir a verdade sobre estes escarnecedores cósmicos, uma equipe de astrônomos usou o James Webb para olhar mais de 12 milhões de anos atrás no tempo e observar galáxias, bem como as regras que seguiram ao longo da história cósmica. A tripulação descobriu que o mesmo conjunto de regras prevalecia continuamente, ligando a taxa de nascimento de estrelas às massas galácticas e às composições químicas. Mas essas regras só foram traçadas há muito tempo. As primeiras galáxias os desafiaram. Era como se as galáxias tivessem um livro de regras que seguissem, mas surpreendentemente, este livro de regras cósmico parece ter passado por uma reescrita dramática durante a infância do universo, disse Cláudia Lagos, professora associada da Universidade da Austrália Ocidental, em um comunicado. A descoberta mais surpreendente foi que as galáxias antigas produziram muito menos elementos pesados do que teríamos previsto com base no que sabemos das galáxias que se formaram posteriormente. Contudo, essa disparidade não tinha sido detectada antes porque os instrumentos usados antes do James Webb não eram suficientemente poderosos para observar a composição química das galáxias há cerca de 11 milhões de anos. O James Webb, no entanto, permitiu que essa equipe olhasse para trás, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, o que mostrou uma ruptura na relação entre formação estelar, massa e química. Quando as coisas ficaram pesadas para o cosmos? Quando o universo começou a formar as primeiras estrelas e galáxias, estava cheio de hidrogênio e hélio, os dois elementos mais leves, sendo o primeiro o mais dominante de longe. Apenas um punhado de elementos mais pesados, que os astrônomos chamam de metais, existiram até que a primeira geração de estrelas os forjou nos seus corações e depois os dispersou pelo universo no final das suas vidas, através de enormes explosões de supernovas. Este material foi eventualmente incorporado na próxima geração de estrelas, o que significa que estas estrelas, e portanto as galáxias em que se situam, tinham uma maior concentração de metais, uma medida chamada metalicidade. Esse processo de enriquecimento de metais continuou ao longo de todos os 13,8 mil milhões de anos de história cósmica, o que significa que se espera que as primeiras galáxias tenham metalicidades mais baixas do que as suas homólogas modernas. Mas mesmo tendo em conta isto, a equipe descobriu que a metalicidade das primeiras galáxias ainda era inferior ao esperado, muito mais baixo. A sua abundância química foi aproximadamente 4 vezes inferior ao previsto, com base na relação fundamental metalicidade observada em galáxias posteriores, continuou Lagos, explicando que as primeiras galáxias observadas pela equipe trouxeram ainda mais surpresas. Dessa forma, a equipe sugere que a disparidade pode existir porque as galáxias, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, ainda podem estar intimamente ligadas ao meio intergaláctico, o fino gás quente e a poeira que existe entre as galáxias.
Em conclusão, Lagos afirmou que as primeiras galáxias recebiam continuamente gás novo e puro dos seus arredores, com o influxo de gás diluindo os elementos pesados dentro das galáxias, tornando-as menos concentradas. Dessa forma, como tal, as descobertas da equipe podem desafiar os modelos atuais de evolução galáctica e o mecanismo que facilitou o desenvolvimento das primeiras galáxias. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Você acredita que o telescópio espacial James Webb continuará a revelar segredos cósmicos que desafiam nossa compreensão atual? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!